Isso é ofensivo. Aquilo é ofensivo. Ele é ofensivo. Ela é ofensiva. Eles são ofensivos. Nós somos ofensivos. Tudo é ofensivo. Linguagem ofensiva. Conteúdo ofensivo. Piadas ofensivas. Programas ofensivos. Comerciais ofensivos. Para heterossexuais. Homossexuais. Cristãos. Evangélicos. Pobres. Ricos. Brancos. Negros. Políticos. E até para você que está vendo esse esse documentário agora. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os mesmos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião, liberdade de escolha e liberdade de expressão. Dessa forma, devem ser garantidos legalmente e judicialmente pelo Estado. A gente entende democracia como um sistema de governo onde as pessoas têm a liberdade e o poder da escolha. Mesmo com todo o avanço social conquistado nas últimas décadas, algumas sociedades ainda insistem em não compreender o real significado da liberdade, utilizando do pretexto proteção a um grupo específico para poder utilizar da censura na arte, na TV, na política, na religião e na comédia. A liberdade de expressão é um conceito de você poder exprimir seus pensamentos livremente. É a liberdade que você tem de pôr suas ideias para a sociedade. Atualmente no Brasil, há uma mobilização política que atua dentro do Congresso, buscando criminalizar qualquer conteúdo ou piadas dirigidas à religião. É o projeto de lei 540 de 2015, do deputado Fábio Silva, do PMDB. Felizmente já foi arquivado. É cada dia mais comum ver as instituições governamentais e órgãos públicos exercendo seu poder de forma arbitrária. Recentemente, o palhaço Tico Bonito foi preso por policiais durante uma apresentação de rua no interior do Paraná por ter feito uma crítica à PM durante seu espetáculo. Humorista é uma profissão e ela trabalha exatamente com a crítica, com os estereótipos, então não pode ser criminalizada. Por que um palhaço é preso? Porque falou aquilo que ele estava pensando, da ação policial, de uma realidade que a gente está cansado de saber que é assim. Com esse advento do politicamente correto, né, as pessoas têm medo de tudo, né, têm medo de falar, têm medo de se expressar. Né? Ela virou uma ditadura da linguagem. E isso vai sobrecair justamente no humorista, que é aquele que usa da linguagem para fazer você rir. Você tem que usar isso porque é a primeira coisa que o público pensa, sabe? Você fala político, a cabeça dele já meio que liga com ladrão e tá tudo certo, você vai usar esse estereótipo. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei do deputado Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, que pretende punir pessoas que criam páginas ofensivas e difamatórias contra parlamentares na internet. Nesta mesma linha, o deputado Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, apresentou no início de junho o projeto de lei 1879 de 2015, que obriga os provedores de internet e sites a coletar dados pessoais de usuários que postarem comentários em matérias, fóruns ou mesmo atualizações de redes sociais institucionais. Na justificativa da proposta, o parlamentar afirma que a medida visa coibir a incitação ao ódio e responsabilizar criminalmente pessoas que cometam crimes de injúria e difamação. Mera semelhança com a ditadura, é pura coincidência. Eu acho que esses projetos de lei, se tiverem a intenção de proteger algum grupo específico, eles têm que começar a proteger todo tipo de grupo específico, né? Não só perseguir quem faz humor religioso, enfim, ou qualquer tipo de humor. Existe uma barreira bastante sutil entre o humor, o fazer graça e a ofensa. Mas eu acho que cabe também o pensamento de que a ofensa, ela é coletiva a partir do momento que você toma ela para si. E não deve existir um limite imposto por terceiros. Por terceiros que eu digo Estado, sei lá, qualquer coisa assim, uma lei. Eu acho que isso é totalmente errado. Por quê? Se você proibir, você proíbe todas. O Estado,
ele usa esse politicamente correto como ferramenta de se proteger. As pessoas estão cada vez mais contribuindo para essa censura, né? Visto o que? O policiamento na internet, enfim, sabe? Você posta alguma coisa, já vem os policiais da internet com cacetete na mão e dizer que você não pode postar aquilo outro. No romance distópico 1984 de George Orwell, as pessoas viviam sob uma ditadura, vigiadas 24 horas por dia pelo governo e privada de suas liberdades. A fim de controlar a população, o governo possuía o Conselho da Paz, que promovia a censura e recebia as denúncias do próprio povo contra o povo, assim punindo quem era interessante aos seus olhos. Orwell busca retratar em sua distopia uma tendência e possível realidade sobre como o Estado busca dividir as pessoas para assim conquistá-la, sob o discurso da proteção. Censura é um tipo de violência. Se você cercear o meio de expressão de alguém é ridículo, e ainda mais na nossa profissão, assim. Cara, o humor sempre foi transgressor, e sempre vai ser assim. Sempre, boa parte das vezes vai ter alguém que não vai gostar do que você está falando. Eu acho que a piada tem que ser usada para isso, assim. Ela é uma arma e ela é feita para transgredir. Acho que a gente só tem as liberdades que a gente tem hoje porque alguém chegou em algum momento e falou, cara, isso daqui tá errado, tá ligado? O politicamente correto está causando exatamente segregação. Você não pode se dirigir, né, a um determinado grupo que você tem medo. Está criando um medo entre as pessoas, entre os grupos, quando não atiçando um contra o outro. Você vê muita gente se colocando como minoria, etc, etc. Então, assim, para essas pessoas nada pode, né? São os agredidos, são os ofendidos, então eles se colocam numa posição de vítima, percebe? De todo tipo de ação humorística que existe em relação a qualquer tipo de assunto, entende? Daqui a pouco a gente não pode falar mais de nada, né? A gente como artista, como comunicador, a gente tem que tomar cuidado para o que fala, entende? Mas é por quê? É porque você não quer colocar a sua opinião, porque você tem medo de ser processado. Então a gente cada vez mais vai criando uma sociedade hipócrita, sociedade onde as pessoas não falam o que pensam, porque tem sempre alguém que se coloca na posição de coitado e de ofendido, entende? Isso sempre vai existir, sempre vai haver. Se eu te agrido na rua é uma violência, né? Mas fazer humor ou piada não é violento. É uma brincadeira, é uma forma de fazer você rir, é uma brincadeira com a realidade, né? Com a realidade social que a gente vive. Se eu faço uma piada sobre, sei lá, o 11 de setembro, ou algum massacre, ou algum assassinato, o que eu tô querendo dizer com isso é vamos superar e vamos rir. E rir é meio que superar as coisas, eu acho. O humor sempre esteve aí pra isso, sabe? Entendeu? Então o trabalho do humor é esse, é tirar a graça da religião, da questão de discussão racial, da questão de discussão política, da questão de discussão social, entende? Não é agredir. Então acho que a gente cresce e fica idiota, sabe? Então começa a pontuar tudo como agressão, como ofensivo, como não permitido, como... Então a gente começa a entrar na questão do quê? Do controle, percebe? O controle coletivo. Controle que as pessoas dizem o que é politicamente correto, as pessoas dizem o que pode ser feito, as pessoas dizem o que é agressivo, o que é ofensivo, e não ouvem, não dão espaço para o quê? Para o debate. Entendeu? Então a gente vive cada vez mais controlado. Esferas se organizam para tentar banir conteúdos que não condizem com suas convicções ideológicas. A todo tempo, propagandas são censuradas pelo CONAR, com apoio popular por utilizarem de humor em seus comerciais. Em janeiro de 2015, o jornal francês, que fazia charges escrachadas com a fé muçulmana, com partidos de esquerda e de direita da França, com o catolicismo, o judaísmo e outros temas, foi vítima de um atentado terrorista que levou à morte mais de 12 pessoas, dentre elas 5 cartunistas do jornal. Olha, a resposta violenta contra o humor, eu acho que é o Everest da imbecilização de qualquer tipo de discurso e qualquer tipo de possibilidade de diálogo, assim. A França, ao contrário do Brasil, é um país que a liberdade de expressão é praticamente levada assim muito a sério. Tanto é que o Charles Hebdo
pode veicular esse tipo de humor. Porque uma coisa é você não concordar, uma coisa é você não aceitar o que a pessoa falou, agora outra coisa é você matar por causa disso, né? Você vai matar porque fizeram uma piada com um profeta que você não sabe nem se existe. Agora a gente se ofender com palavras e tal, eu acho que cada vez que a gente coloca um bagulho embaixo do tapete, e aí você vai proibir todo mundo de falar sobre isso, vai esconder uma realidade, sabe? Porque é uma realidade. Não falar sobre um problema nunca foi a solução. E o trabalho do comediante é falar. Então você não pode proibir as pessoas de usar determinada palavra e determinada coisa. É bom que a gente lembre como a gente foi cuzão no passado, com escravidão e todas essas merdas, pra não fazer de novo. A gente não é idiota, a gente não vai lembrar do momento histórico terrível e falar, que saudade, tá ligado? Vamos escravizar uma galera. Não, cara, é palavra só. O humor nos permite ver através do que parece racional ou irracional. O humor reforça, além disso, nosso instinto de conservação e preserva nossa saúde de espírito. Graças ao humor, as vicissitudes da existência tornam-se menos difíceis de levar. Ele desenvolve nosso sentido de proporção e nos revela que o absurdo ronda sempre a gravidade exagerada. Charles Chaplin. Por isso, faça piadas de você mesmo. O humor deixa as coisas mais leves e nos desprende das estruturas pré-concebidas. Você se sentiu ofendido? Eu não. Posso marcar ali, vai. Só rapidinho.